Olá, queridos, eu sou o pastor Lucas Pina e esse é o nosso Pingo de Prosa. E o Pingo de Prosa, nós estamos numa jornada pelo Novo Testamento. Esse é o nosso objetivo aqui, é ter uma meditação curtinha em cada capítulo do Novo Testamento. E eu gostaria de convidar você a se juntar a nós nessa jornada, né? Alguns capítulos eu já tenho meditação no passado, então eu não vou visitar aquele capítulo de novo, né? Eu não vou fazer meditação neles porque eu já tenho uma ou mais meditações neles. Então, mas esse é o objetivo. Se você vier aqui nesse canal, você vai poder achar uma meditação em cada capítulo do Novo Testamento. E antes de ler o versículo de hoje, eu gostaria de convidar você, encorajar você a se inscrever no nosso canal e também a compartilhar esse vídeo com os teus amigos, os teus familiares, o pessoal lá da igreja e ajudar a gente a abençoar outras pessoas. Vamos ver o versículo de hoje, que é um versículo extremamente interessante e importante. É Mateus 23, versículo 3. Olha o que Jesus diz. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Jesus aqui está falando para os discípulos e ele está falando para os discípulos a respeito dos fariseus e dos escribas. E ele está falando o seguinte, porque no versículo anterior, se você ler o versículo 2, ele fala assim, eles sentam na cadeira de Moisés. O que Jesus está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer que esses caras, né, os fariseus e os escribas, eles conheciam Bíblia. A Bíblia deles, o Velho Testamento, é a Bíblia que eles tinham naquela época. Eles ainda não tinham o Novo Testamento. O Novo Testamento estava sendo vivido ainda, né? Então, mas eles tinham o Velho Testamento e eles conheciam de cor e salteado, como diz a turma lá em Minas, de cor e salteado, né? Conhecia tudo. Alguns deles, provavelmente a maioria deles, conhecia, memorizava o Velho Testamento. E no versículo 2 diz, eles sentam na cadeira de Moisés, né? Então eles sabiam, quando eles ensinavam a Bíblia, só a Bíblia, quando eles ensinavam Moisés, os profetas, era uma aula de Bíblia mesmo, porque eles sabiam o hebraico, e sabiam as circunstâncias, sabiam a história, sabia isso, sabia aquilo. Então eles davam um show mesmo, eles sabiam a Bíblia. O problema é que eles começaram a adicionar as tradições da Bíblia, começaram a praticar outras coisas que iam contra as Escrituras. E é isso que Jesus está condenando e é isso que Jesus está alertando os discípulos. Ó, vocês prestem atenção, quando eles falam alguma coisa sobre Moisés, sobre os profetas, vocês prestem atenção porque eles sabem o que estão falando. Eles conhecem a Bíblia. Mas não olha para a vida deles, não. Por quê? Porque eles não praticam aquilo que eles pregam. Esse é o grande tema aqui desse versículo. É Jesus chamando a atenção dos discípulos e chamando a nossa atenção para isso, porque o praticar tem que caminhar junto com o falar, com o ensinar, com o pregar. Aquilo que você fala deve ser aquilo que você pratica. E hoje em dia nós estamos vendo, né, um desastre na igreja cristã, porque o pessoal pregando coisas que eles não praticam, não fazem, não obedecem, né? Mas o sermão é uma maravilha, né? Nossa, que sermão abençoado. É uma pena que ele não pratica aquilo que ele fala, né? É um desespero. E nós temos que nos policiarmos, queridos, nesse sentido. Como cristão, todo cristão, Jesus está falando para os discípulos, todos nós temos que nos policiar. Aquilo que a gente fala da Bíblia, a respeito de Jesus, da palavra de Deus, nós temos que tomar cuidado para falar direito aquilo que a Bíblia ensina e praticar aquilo que a Bíblia ensina. Então essas duas coisas têm que andar juntas na nossa vida cristã. A nossa palavra, aquilo que nós ensinamos, e se você é líder, mais importante ainda, se você prega, se você ensina, se você tem um grupo familiar, um grupo de células, seja lá o nome que você dá, ou se você tem pessoas ao teu redor que te seguem, é extremamente importante não só ensinar a coisa certa, a palavra de Deus, mas praticar a palavra de Deus, porque eles estão vendo, eles estão prestando atenção na tua vida, entre aquilo que você fala e aquilo que você faz. É isso que Jesus está falando para os discípulos. Olha, vocês podem prestar atenção naquilo que eles estão falando, porque quando se trata de Moisés, eles sabem o que eles estão falando, mas
Não os imiteis nas obras, na vida, porque eles não vivem aquilo que eles pregam. E essa é a mensagem extremamente importante e atual para nós hoje em dia. E esse é o nosso Pingo de Prosa de hoje, queridos. Deus te abençoe.